E aí, pessoal, tudo bem? Vou pegar aqui a água aqui. Boa noite. Vamos dar sequência, né, à nossa discussão aí sobre escravidão. Desculpa a demora, mas eu ando fazendo muitas leituras e também dando muitas aulas nesse modo remoto, né? Então isso acaba trazendo a blusa aqui amarrotada, enfim. Então acabei demorando muito a gravar esse vídeo sobre a escravidão, dando sequência, né, ao conteúdo. Eu tratei um pouco mais sobre a diversidade dos povos indígenas e o processo inicial da colonização do Brasil e a introdução do modo escravista, né, da produção açucareira ou da empresa, a formação da empresa colonial pautada, centrada no trabalho compulsório inicialmente dos povos indígenas. E hoje eu vou tentar dar sequência à nossa discussão sobre a escravidão, né, na América Portuguesa, mas aí já trabalhando talvez alguns aspectos sobre a escravidão africana, né, a mudança ou a transição do trabalho compulsório centrado na escravização dos povos indígenas em direção ao trato de escravos, né, de cativos, conforme os historiadores que estudam a história da escravidão gostam de definir, né? É o trato de cativos provenientes do continente africano, de escravos, né? Pessoas que eram escravizadas e submetidas à condição do trabalho escravo, do trabalho compulsório. Importante a gente só ressaltar, eu talvez não tenha ressaltado isso na aula anterior, é que o processo da escravidão no Brasil, né, a história da escravidão no Brasil é um processo de longa duração e marcado por uma grande diversidade, seja do ponto de vista do tempo, seja do ponto de vista também regional. E não só regional do ponto de vista Nordeste ou Sudeste, como por exemplo Pernambuco, Bahia e Rio de Janeiro, Norte, enfim, mas também até na relação, por exemplo, campo e cidade, meio urbano, né? Vemos isso, eu vou tratar mais e discutir quando a gente debater a sociedade escravista, as diversas formas, né, de escravização, de escravidão, perdão, e tinham, por exemplo, escravos de ganho no meio urbano, escravos que dominavam uma série de ofícios, não só envolvidos em torno, seja do plantio, do cultivo e da produção do açúcar, da cana, cultivo da cana-de-açúcar, da produção do açúcar e da aguardente, né? Ou na mineração no ciclo do ouro. Então, o uso, a utilização, ela foi diversa, então a gente também precisa entender a escravidão como um fenômeno diverso e complexo, com uma série de nuances que vai para além da dicotomia, né, do binômio senhor-escravo. Isso também é uma discussão que os historiadores especializados na escravidão, né, na experiência da escravidão e na história da escravidão no Brasil, a sociedade escravocrata brasileira no continente americano, na América Portuguesa, foi uma escravidão também nuançada com uma série de aspectos que davam uma certa complexidade às relações sociais existentes na sociedade. O que eu quero deixar claro com essa longa ressalva que eu estou fazendo é que a gente não pode, por exemplo, eu estou me apoiando aqui que eu estou com um pouco de dor no pescoço, porque o dia inteiro estudando, entender primeiro o fenômeno, né, o fato histórico da escravidão no Brasil, da história da escravidão no Brasil, como algo simples, entendeu? A gente precisa dar conta sempre da complexidade. E eu estava pensando nos processos de estudo, de preparação, que se a gente for pegar, por exemplo, qualquer regime político ou social que existiu, né, na história brasileira, a escravidão, sem sombra de dúvidas, é o regime, é a instituição que moldou relações e construiu padrões de relações sociais, políticos e culturais e econômicos de maior longevidade, mais longo na história brasileira. Então, compreender a escravidão, estudar com seriedade, com rigor, com algum nível de compromisso e profundidade, é fundamental para que a gente compreenda a própria sociedade brasileira, inclusive no tempo presente. Não só na sua trajetória histórica ao longo do tempo, mas também no tempo presente. Então, minha intenção, por isso que eu estou tentando fazer a discussão em torno da escravidão com o máximo de rigor possível,
dentro dos limites de tempo que eu tenho, né? Porque é importante estar produzindo para avançar no conteúdo, é tentar fazer sempre previamente a preparação desses vídeos, um processo um pouco mais exaustivo de estudo que muitas vezes não exigiria ou não me exigiam em outros conteúdos, até mesmo por conta de ter um domínio maior em relação aos outros conteúdos. Então, a escravidão africana no continente americano, na América Portuguesa, sobretudo, no nosso caso, não foi um processo introduzido automaticamente e a priori. Ela, por si só, tem a sua própria história no contexto de colonização da América Portuguesa, né? É importante a gente dar conta que ela começa a ser introduzida no território colonial português em escala, ou seja, numa escala maior, sobretudo quando a gente começa a indústria do açúcar, a produção plantio, a produção da cana, né? O plantio da cana e a produção do açúcar, né? Mas é importante também só voltar que a América Portuguesa, inicialmente, se insere dentro de um contexto, dentro do sistema colonial português, dentro desse próprio processo. Só para que a gente não veja as coisas estanque, ou de maneira estanque, me engajei com a água, é que Portugal já tinha uma trajetória desde o seu processo de expansão marítima, que foi costeando, navegando ou costeando o continente africano, né? E estabelecendo uma série de feitorias e se inserindo nos processos comerciais, né? Nas redes de comércio que existiam no próprio continente africano, sobretudo ali na região da África Ocidental, né? A região do Golfo da Guiné, né? Tinha também já uma experiência a partir do início da colonização e dominação da Ilha Madeira e de São Tomé, né? Isso, Portugal vai experimentando uma série de estratégias, né, de dominação, de colonização, de exploração, de uso dessas redes comerciais para garantir uma viabilidade do seu processo de formação do seu império colonial, né? Tanto é que no Brasil, quando Portugal utiliza o sistema das capitanias hereditárias em 1534, isso já havia sido utilizado nas Ilhas Atlânticas, né? Então, Portugal, previamente ou inicialmente, não detém o interesse de colonização imediata do Brasil, reduzindo, né, a sua relação à extração de madeiras tintórias, né, do pau-brasil. Isso vai trazendo alguns problemas por dois lados, por dois caminhos, isso eu já tratei em outras aulas, que é, por um lado, cada vez mais Portugal começa a enfrentar conflitos e impasses no seu comércio, né? Na sua prática comercial em relação às Índias, mas também cada vez mais o território colonial português aqui nas Américas passa a sofrer investidas de corsários, sobretudo franceses, né? Que estabeleciam relação com os povos indígenas, como também extraíam também da mesma forma como os portugueses o pau-brasil. Então, o Portugal ele se vê, por um lado, seja pela pressão que o comércio das especiarias nas Índias já sofria, seja também pelo risco de perda de território, ele se vê na obrigação de construir uma iniciativa em torno da colonização do seu território colonial nas Américas e não só expedições para extração do pau-brasil ou expedições voltadas para a vigilância e o controle. Então, era obrigado, nesse sentido, a produzir de fato ou efetivar a colonização do território brasileiro. O objetivo fundamental era o controle do território e, para isso, era preciso ocupá-lo, povoá-lo, explorá-lo, né, economicamente. O plantio do açúcar ele se inicia no Brasil em 1532, a partir de Martim Afonso, que traz as primeiras mudas de cana-de-açúcar e traz também homens já especializados no plantio e na produção do açúcar, né? Provenientes das Ilhas Madeira. Então ele traz, e com isso a gente tem duas regiões
que inicialmente exercitam, né, implementam esse cultivo, tanto na região de São Vicente, ou mais ao sul, né, também do Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar com precisão a capitania de São Vicente, mas no Rio de Janeiro também a gente tem esse plantio, e por sua vez no Nordeste, a região de Pernambuco, Bahia, Itamaracá, e um pouco ainda mais no final do século XVI é a região da Paraíba. Vamos lá. E aí a gente tem a introdução da indústria açucareira, e ela fundamentalmente ela se inicia a partir de 1500 da década de 30 do século XVI, fazendo uso do trabalho compulsório, e a partir da escravização dos povos indígenas. Alguns impasses confrontam a permanência da escravização dos povos indígenas e o próprio trato dos povos indígenas. No livro Trato dos Viventes, até mostrar aqui para vocês, do professor Luiz Felipe de Alencastro, caraca, deu um branco no nome, perdão. Ele fala que, inclusive, um dos fatores que dificultavam o trato, né, a escravização e o comércio de indígenas no território colonial português era a própria dificuldade existente da navegação intercontinental, né? Ou seja, do norte para o sul e do sul para o norte, tendo em vista as dinâmicas de vento e correntes marítimas. Era muito mais fácil chegar a Angola do que do sul ao norte no Brasil. Isso era um fator, mas não um único fator, né? A própria realidade territorial desses povos, no sentido de conhecer esse território, uma certa fragilidade imunológica, ou seja, uma exposição aos vírus, às bactérias, às doenças que eram trazidas tanto pelos portugueses, pelo contato, né, imunológico com os portugueses, com os europeus, que eram responsáveis pela morte de milhões de índios, né? A gente teve o Boris Fausto fala, inclusive, em... como é que é? Não é calamidade, genocídio... Eu esqueci a expressão, é genocídio, eu li hoje e esqueci. Mas é uma calamidade epidêmica, né? A gente tem uma série de epidemias, sobretudo varíola e sarampo, mas outras epidemias também. Eu acho que eu tratei disso melhor no livro sobre a escravização dos povos indígenas, né? E a escravidão indígena na América Portuguesa. E a gente tem uma sucessão de ciclos, né? Em que muitos povos e muitos indígenas morrem por conta dessas doenças. Isso é um fator que gerava, por sua vez, uma certa desestruturação produtiva e até mesmo ciclos de fome nessas áreas, nesses enclaves coloniais, né? Lembrando que essas regiões colonizadas inicialmente, elas não tinham um grande fluxo de comunicação por uma série de fatores. Então existia essa questão imunológica, existia essa questão da territorialidade ou da própria territorialização desses índios, que impedia que facilitava as fugas e a sua fuga, né, melhor dizendo, para os sertões, conforme eles diziam na época. Então isso também era um fator. E por sua vez, mais dois outros fatores também contribuíam para dificultar o comércio e a consolidação, vamos dizer assim, a efetivação de um tráfico, de um comércio de escravizados indígenas, que era, por um lado, a visão que a igreja, naquele contexto, tinha em relação à evangelização, à não escravização e à proteção dos próprios índios, em relação ao uso que os colonos poderiam exercer, lembrando que a brecha em torno do resgate dos índios aprisionados por outras tribos indígenas, como também as guerras justas, era uma brecha extremamente ampla e amplamente utilizada para a escravização de fato desses indígenas, mas por sua vez existia uma conduta de resistência por parte da igreja, sobretudo dos jesuítas, em relação à escravização desses indígenas. E por sua vez, o último elemento que é importante não deixar isso como um fator menor, que é um fator econômico, e o Alencastro ele trata disso, o professor Luiz Felipe de Alencastro, que é a questão da próprio trato de escravos africanos estar inserido numa dinâmica comercial do sistema colonial português.
Ou seja, a escravização dos índios, elas não necessariamente passaria, tendo em vista todas essas dificuldades, não necessariamente passaria pela lógica do sistema colonial português, de forma que o Estado e a coroa portuguesa adquirisse recursos e conseguisse controlar esse comércio. Já por sua vez, o trato de escravos africanos provenientes da África se inseria dentro de uma dinâmica do próprio sistema. Então isso correspondia aos interesses tanto políticos como econômicos existentes por parte da coroa portuguesa, por parte do Estado português, dessa razão, né, do Estado português. Então isso também é um fator que impedia e que viabilizou, impedia a escravização e a viabilização de um modelo centrado na escravização dos indígenas em detrimento da escravização dos africanos, né? O engenho na indústria açucareira, ele construía como eu posso dizer, uma centralidade fundamental, né? Tanto do ponto de vista da estrutura econômica e produtiva, tendo em vista que se torna a produção, o plantio e a produção plantio da cana e a produção do açúcar se torna o principal produto a ser produzido e exportado, e o que dá um certo sentido, sobretudo a partir da segunda metade do século XVI e durante o século XVII, o que dá o principal sentido para a própria consolidação da colonização da empresa colonial portuguesa nas Américas, né? Então, o açúcar e o ciclo do açúcar ele é fundamental para viabilizar esse processo. Um outro fator também que eu esqueci é um fator demográfico, tá? Portugal não tinha uma população densa, em condições de motivar, né, por exemplo, seu campesinato a se transferir para o território, para os seus territórios na América, de forma a realizarem a produção do açúcar. Então, a escravidão, o expediente da escravização, foi uma estratégia central e de imediato utilizada pelos portugueses para viabilizar os seus interesses comerciais mercantis através da colonização. E o engenho, nessa lógica, e a própria produção do açúcar, a indústria do açúcar, ela cumpriu um papel central. Lembrando que ela já havia sido experimentada nas Ilhas Atlânticas, Ilha Madeira e São Tomé, né? Então tinha já toda uma experiência, um aprendizado, conforme o Luiz Felipe de Alencastre fala, todo um aprendizado da colonização previamente à própria dominação, né, ao próprio processo de implementação, perdão, da colonização portuguesa no Brasil. Então os engenhos, o trato o cultivo da cana, o processo de produção, moenda, e de produção do açúcar, isso já tinha um certo, vamos dizer assim, os portugueses, com o apoio do processo de escravização, um certo know-how em torno disso, né? O engenho, novamente falando, ele detinha uma centralidade, ele era fundamental, porque ali é que existia o cultivo, né, da cana, como também o processo de moenda da cana e a transformação, o próprio processo industrial de transformação dessa cana no açúcar, né, do líquido da cana no açúcar. De fato e de imediato, os senhores de engenhos eles se convertem no topo da hierarquia social dessa sociedade, né, dessa sociedade açucareira. Eu não vou tratar sobre a sociedade açucareira agora, e nem na próxima aula, mas em algum momento eu vou tratar concomitante à discussão que eu vou fazer sobre a escravidão da sociedade açucareira. Então os engenhos também eles eram diversos, né? A gente tinha os engenhos reais, só antes uma citação de um padre jesuíta chamado Padre Antonil. Ele fala: o senhor de engenho é um título que muitos aspiram, porque traz consigo o ser servido, o obedecido e respeitado por muitos. Então, de imediato, o senhor de engenhos, tendo em vista a própria lógica de organização da economia açucareira e das relações políticas que atravessam essa lógica produtiva, o senhor de engenho ele já se converte no topo da hierarquia social e econômica dessa sociedade, né? Lembrando que existia também uma diversidade dentro da própria, como eu posso dizer, da própria fisionomia desses engenhos. Todos os engenhos não eram iguais, da mesma forma todas as pessoas que estavam envolvidas nesse processo produtivo não cumpriam as mesmas funções.
Por exemplo, existiam engenhos, os engenhos reais, que eram os engenhos mais caros e mais complexos, de um modo geral, engenhos é, que eram, é porque eu estou esquecendo a expressão, de engenhos que aquele negócio de água, moinho, moinho, é, esses engenhos reais, eles tinham moinhos de modo geral para fazer a moenda da cana de água, por rio, né, por riacho, estou esquecendo completamente a maneira de falar isso. E tinham engenhos que também te usavam moendas através de tração animal ou através do próprio processo dos escravos. É importante também o uso da força física dos escravos, né? É importante também dizer que tinham lavradores, né? Pessoas que lavravam a terra, que trabalhavam na terra, que não necessariamente eram donas desses engenhos, pagavam aluguel desses engenhos. Então, todas essas relações ou essas condições no processo produtivo definiam uma série de hierarquias. Então, o senhor de engenho, que, por exemplo, era dono de um engenho que detinha uma moenda, ele tinha um papel social e um reconhecimento de autoridade muito maior. Eu vou caminhar para preparar para terminar, porque o vídeo está chegando a 20 e eu sei que tem aquele negócio de estar cortando o vídeo. Já existiam, e aí para encerrar, existiam senhores de engenhos também que não tinham a moenda, então eles tinham que pagar e fazer uso de engenhos que detinham essa moeda, e tinham também lavradores que produziam a cana-de-açúcar, eles eram chamados de lavradores obrigados, eles produziam a cana-de-açúcar, mas não detinham a terra, né? Eles alugavam a terra de pessoas que detinham suas terras e produziam a sua cana, mas eles alugavam parte dessas terras para produzir a cana, mas por sua vez eles eram obrigados a moer a cana nesses engenhos que eles alugavam as terras. Tudo isso produzia uma certa hierarquia social e produtiva, como também os engenhos, e aí para encerrar mesmo, que eu estou com medo do vídeo cortar, os engenhos eles não eram autossuficientes, então toda uma rede, uma gama de pequenos produtores se inseriam numa cadeia de sustentação dos próprios engenhos, produtores de feijão, produtores de gados, produtores de produtos para subsistência, hortaliças e tudo mais, de mandioca, tudo isso se dava e se inseria na cadeia produtiva da cana-de-açúcar. E existia, por sua vez, uma grande diversidade em torno do trabalho do próprio